E aí, aqui é Gi Carvalho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre teoria de Down, no que ela pode ajudar no nosso operacional de cruzamento de médias, o que é, enfim. Então vamos lá. Charles Down, ele foi um jornalista que fundou o principal jornal dos Estados Unidos, o principal jornal econômico dos Estados Unidos, o Wall Street Journal. Inclusive ele e o Edward Jones que criaram o índice Dow Jones, né, que recebeu inclusive o nome deles. Mas vamos lá na teoria de Dow, né? O que ela quer dizer de fato? Deixa eu colocar aqui. Então, o que a Dow, né, na teoria dele, ele pregava era o seguinte, que o mercado não anda em linha reta. Então, para ele, quando o mercado quer subir, ele vai formando topos e fundos ascendentes, e quando ele quer cair, ele vai formando topos e fundos descendentes, que ele não sobe em linha reta, ele sobe em ondas. Então, que o movimento do mercado seria esse aqui, no caso da alta. Ele faz um fundo, depois um fundo mais alto, quer dizer, ele fez um movimento de alta, fez um retorno, um respiro, fez novo movimento de alta e vai formando esses fundos ascendentes. E no caso da venda, o contrário, né? Seria topos descendentes. Então, é isso em resumo, né, de uma forma bem básica, a teoria de Down. E no que isso pode nos ajudar no nosso operacional de cruzamento? A gente consegue enxergar essa movimentação dentro do gráfico e isso nos orienta no próprio cruzamento para decidir se a gente estende ou não a operação de acordo com a movimentação que ela está fazendo. Eu uso o indicador, o detector de topos e fundos, eu uso no período 3, porque são 3 boxes, que no caso que a gente usa o 11R, seria a reversão do tamanho do nosso stop. Então, isso me ajuda reverteu, então ali vai ser um ponto de atenção. Então, o que acontece? Essa marcação ela só se forma depois que já andou o número de boxes que a gente configurou. Mas o martelo, tanto o martelo de baixo como o martelo de alta, ele já dá essa indicação para a gente, mesmo sem o indicador. O indicador é mais para facilitar no visual. Então, o que tem que pensar e lembrar? Para venda, eu preciso de topo mais baixo que o topo anterior. Nessa condição, a venda é clara. Na compra, eu preciso de um fundo mais alto que o fundo anterior, porque lembra que eu comentei? Então, é assim, o movimento sobe, faz um retorno e continua subindo. Ele fez um topo mais alto, um fundo mais alto que o fundo anterior, então ele me confirma essa tendência de alta. E no caso da queda, ele está caindo, aí ele faz um retorno, continua caindo, faz um retorno, continua caindo. Então, ele está fazendo topos mais baixos. Então, enquanto ele está assim, ele está me confirmando que está caindo, porque ele faz um retorno e continua caindo e vai deixando topos cada vez mais baixos. E a hora que isso se inverte, que, por exemplo, igual que ele está caindo, digamos que aqui ele tivesse feito um topo mais alto. Aí ele teria quebrado essa estrutura de queda e provavelmente iniciando uma reversão para a estrutura de alta. Então, é mais ou menos isso para entender. E como que a gente vai enxergar isso aqui no nosso movimento? Ele fez esse topo, então ele tinha um topo aqui, ele desceu, ele fez um topo mais alto. Isso aqui já me confirma a venda? Ainda não. Esse cruzamento eu entraria, mas não entraria com a intenção de estender a operação. Por quê? Porque eu não tinha esse topo mais baixo que o topo anterior. Se tivesse cruzado por aqui, eu entraria tranquilo e tentaria estender com toda certeza, mas aqui não. Aqui essa é aquela operação que eu ia entrar, ia buscar o meu alvo de 200 pontos e sair. Ah, mas e se nessa reversão eu fizesse uma nova entrada? Aí já não é entrar no cruzamento, é um outro operacional, você poderia entrar considerando que esse topo foi mais baixo que o topo anterior, ele me possibilitaria uma entrada, você faria essa entrada aqui, ok. Mas o que me deixa mais seguro para entrar no cruzamento é exatamente isso, igual aqui a gente tem um cruzamento de alta. Eu tenho um fundo mais alto que o fundo anterior, que é o que eu preciso para confirmar a alta. Fez o cruzamento, eu entro com mais tranquilidade.
busco o meu alvo ou estendo. Nesse caso, se eu tentasse estender, ele ia primeiro dar um calorzinho, porque ele ia contra, e depois ele ia subir 500 pontos. Aí é tudo do perfil de cada um. Ah, não, eu prefiro já pegar 200 pontos e sair. Ok, pega os 200 pontos e sai. Mas você já entra nessa operação com mais tranquilidade. Ah, significa que se não tiver assim, eu não vou entrar? No meu caso, não. Porque eu entro porque eu sei que se eu analisar todos os cruzamentos, como eu consigo operar por mais tempo, dificilmente eu vou ter um número de loss superior ao número de gain. Principalmente porque o meu gain normalmente é maior do que o meu loss. Porque eu não busco só 100 pontos. Na maior parte das vezes eu busco no mínimo 200 pontos. Ah, eu protejo com 100. Às vezes me tira, mas muitas vezes eu pego 200, 400 pontos. Então fica sempre bem equilibrado. Então, a teoria de Down auxilia nesse sentido. Poxa, eu fiz essa entrada aqui na compra, eu não sei se esse movimento vai continuar ou não, eu queria estender mais. Aí ele fez esse movimento, ele fez esse fundo, eu protejo nesse fundo, ele continuou o movimento. Se ele fizer um novo fundo, eu vou protegendo até a hora que ele tire da operação. Mas aqui me daria mais uma ideia de que eu deveria estender. Se a gente pega... Tem dias que isso fica bem mais claro, ó, igual aqui. Olha isso, olha esse movimento. Ele teve o cruzamento, ó, ele teve um topo mais baixo que o topo anterior. Então, quando faz o cruzamento de baixo, ele me confirma que a tendência é de baixa e ele só caiu. Então, aí eu fiz a minha entrada aqui, ele andou 300, quase 400 pontos. Eu não peguei, quero ver até onde vai, porque estava com uma tendência mais forte de queda. Eu protejo aqui. Quando ele subiu até aqui, ele praticamente veio no meu preço de entrada. Aí não é qualquer um que tem espírito para desceu 400 pontos, deixar voltar na entrada. É o que eu digo. Isso só com o tempo que a gente vai ganhando essa confiança de fazer isso. Eu nem indico para quem está começando a testar o operacional, fazer esse tipo de situação. É só para depois que já está mais acostumado. Eu mesma, as primeiras operações, eu busco meu alvo. Aí depois disso eu começo a tentar esticar, a não ser que a figura gráfica esteja me mostrando assim, não, ele vai abrir e já vai subir por algum motivo, por alguma notícia, enfim. Aí eu até tento estender já de início, mas normalmente eu pego uma ou duas operações, 200 pontos, e aí depois eu começo a tentar estender. Mas aqui, ó, você protegeu aqui. Vou colocar aqui. Eu protegi aqui. Aí ele continuou fazendo o movimento, fez um retorno, fez o martelo e continuou caindo. Aí eu passei minha proteção para cá. Ele foi descendo, foi fazendo o movimento, desceu, fiz a nova proteção aqui. Ele desceu novamente e só quando fez essa subidinha aqui, que eu não sei nem se teria tirado. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui a minha. Teria tirado. Por muito, muito, muito pouco, teria tirado. Porque eu deixo bem pouquinho acima, mas ele teria pego, tirado da operação e continuado caindo. Ó. Se não tivesse tão justinho, eu normalmente deixo um pouquinho só acima. Ó, ainda ele caiu mais, aí depois ele veio até aqui, e aí aqui ele teria tirado com certeza. Mas olha o tamanho dessa operação, se baseando na teoria de Down, com relação à movimentação. Ele veio, desceu, ele veio, desceu, ele veio, desceu. Ele continua me mostrando a tendência de queda. Então, enquanto ele está fazendo esses topos mais baixo, ele continua me mostrando que a tendência maior é de queda, tem essa micro tendência de queda. Então, você consegue proteger na sua operação. Isso se você optar por tentar estender. Caso contrário, porque algumas pessoas me perguntam, eu nunca passo de 100, 200 pontos. Porque é o que eu já até disse esses dias. De cada 10 que eu tento estender, 3 eu consigo e as outras 7 voltam me tirando com 200 pontos, com 150 pontos, enfim. Mas eu só consigo porque eu tento. Olha, aqui teve esse movimento, aqui esse de alta, a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó, do início do movimento. Aqui eu tive um fundo mais alto que o fundo anterior, quase nada, mas ele me indicou que
o que esse cruzamento de alta era mais claro, né, que teria força para subir, e foi embora. Ou subiu 800 pontos. Aonde que eu deixo minha proteção? Eu vou protegendo pelo menos 200, 250 pontos de distância. Aqui, deixa eu ver, eu não teria sido estopado, porque eu ia estar mais ou menos aqui no meu preço. Ele fez esse fundo aqui. Aí ele fez esse fundo mais alto, aqui outro fundo mais alto, aqui outro fundo mais alto, aqui outro, só teria me estopado aqui. Então, opa, daqui, deixa eu ver, dá para ver, daqui até aqui direto, 1.500 pontos, para quem vai protegendo conforme a teoria de Down, de topos e fundos ascendentes e descendentes, que é o que eu expliquei e a gente demonstra aqui de novo. Ele subiu, veio, fez um fundo, subiu, veio, subiu, foi ali. Ele tá te mostrando que a força de compra tá maior. Ele tá fazendo aqueles retorno, aquele respiro e continuando o movimento. E aí é simples. Ou você tenta, ou você busca o seu número de pontos, que também é super tranquilo. Você vai ter muitas oportunidades e algumas pessoas até conseguem entrar no meio do caminho considerando isso. Ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, então eu vou fazer a minha entradinha aqui. Aí você vai ficar naquela de, bom, subiu 80 pontos, caiu 100 pontos, aí subiu 120, subiu 200 pontos, aí caiu de novo. E ele vai retomando essa força até você pegar um número de pontos que você acredita ser interessante para você. Então, é mais ou menos isso. Usar a teoria de Down a favor para você analisar se naquela entrada vale mais a pena você tentar estender, igual topo mais baixo que o topo anterior, tendência de queda, e você tentar esticar essa operação. Então é isso, é algo simples, mas que dá para ajudar bastante. Lembrando que eu uso o detector de topos e fundos no período 3, que são 3 box. Se quiser, para fazer scalp de 100 pontinhos, você consegue usar no 2, porque aí ele vai te mostrar mais fundos e topos com mais clareza e você consegue entrar e buscar os 100 pontos nos cruzamentos sem ficar passando calor. Só não dá para estender. Para estender você precisa colocar no mínimo 3, o ideal seria o 4, mas aí você já fica com eles bem distante. Mas é isso. Eu queria mostrar um pouquinho sobre a teoria de Down, que ela consegue ajudar no nosso operacional. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer mais alguma dica para auxiliar aí, para evitar tomar stop e conseguir pegar mais pontos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.